O déficit habitacional é um dos maiores desafios do estado de São Paulo. Nós temos milhões de pessoas vivendo em condições inadequadas, em casas que têm risco eminente de desabar e muita gente morando nas ruas. Na esquerda, o nome que despontou como uma grande liderança propondo soluções para esse problema chama-se Guilherme Boulos. Ele foi candidato a presidente pelo PSOL em 2018 e foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020, tendo tido 40% dos votos no segundo turno. Boulos desponta como uma grande liderança da esquerda, tem um apoio muito grande entre os jovens e aparece como um herdeiro natural tanto do discurso quanto dos votos do Lula. Mas se você quiser saber como é que nós vamos resolver o problema habitacional de São Paulo sem ter que apelar para invasões, sem ter que apelar para o cometimento de crime, como faz Guilherme Boulos, assista esse vídeo até o final, deixe seu like e, especialmente, compartilhe. Guilherme Boulos é líder do MTST, um movimento que utiliza táticas quase terroristas de invasão de propriedade privada e bloqueio de rodovias para perseguir seus objetivos, aproveitando-se de pessoas carentes para isso. Há décadas, a esquerda radical tem sequestrado para si essa pauta, fazendo intenso uso político dela. Ela não tem um real interesse de resolver o problema de forma definitiva, pois movimentos sociais, como justamente o MTST, aproveitam-se dessas pessoas em condição de vulnerabilidade para fazer militância, pressionar autoridades e cativar a opinião pública. Para vocês terem noção da gravidade do problema, dados do Plano Municipal de Habitação indicam que o déficit na capital paulista é de 369 mil moradias, sendo muitas delas inadequadas e ou em locais de risco, além de 31 mil pessoas em situação de rua na cidade. Para resolver isso, São Paulo precisaria construir 73 mil moradias por ano até 2030 e assim zerar esse déficit. Esse número é 3 vezes maior do que é construído atualmente. Como a construção de imóveis de baixa renda não atende à demanda, precisamos estimular a iniciativa privada a aumentar a oferta de imóveis desse tipo. Mas qual a situação dessas residências? Como essas pessoas estão? 1/3 das habitações do estado de São Paulo são moradias inadequadas e não regularizadas. Dentre essas, 2,8 milhões são moradias em situação inadequada e sem escritura. 1/3 das habitações do estado de São Paulo, ou seja, 2,8 milhões de moradias, estão em situação inadequada e sem escritura, além de 1,8 milhão que são barracos ou moradias que estão em local de risco, tais como áreas de enchente ou com risco de desmoronamento. Só na Grande São Paulo, 750 mil casas estão nessas áreas de risco. E a capital teve um aumento de 20% no número de moradias nessa condição. São pessoas que, a qualquer momento, podem ter suas vidas devastadas por um desabamento de morro ou por enchentes. Não à toa, o MTST, liderado por Guilherme Boulos, é notório por usar essas tragédias. Para aperfeiçoar a estratégia do movimento, seus integrantes intensificam não só a invasão de propriedade privada e o bloqueio de estradas, mas também causam prejuízos imensos na economia, atrapalhando a vida de milhares de pessoas que precisam trabalhar. Esses bárbaros se vangloriam que estão atacando os ricos como uma forma de pressão política. Porém, na verdade, quem paga o pato pelo vandalismo desses vagabundos são sempre os mais pobres e a classe média. Assim, aqui vão algumas soluções para resolvermos o problema de moradia do estado de São Paulo e, por extensão, do resto do Brasil. Em relação às moradias inadequadas, deve-se catalogar as moradias que estão nesta condição e fazer adequações delas às normas de habitação regular.
serão feitas reformas nas moradias em parceria com a iniciativa privada. O custo dessas reformas será financiado em 30 anos, com juros subsidiado, e a pessoa, o residente, que se tornará proprietário daquele imóvel, será responsável pelo pagamento de parcelas bem baixas enquanto ele for dono do imóvel. Os moradores terão seus imóveis regularizados e também a escritura do imóvel, sendo possível, assim, vender ou alugar. Já para resolvermos o problema do déficit habitacional, faremos uma atualização no cadastro das pessoas residindo em barracos ou áreas perigosas e formaremos uma fila dando prioridade aos mais necessitados. Serão também construídos apartamentos em parceria com a iniciativa privada para essas pessoas. E o mais importante, elas terão a escritura definitiva dos imóveis. O dinheiro para esse projeto virá de programas de financiamento habitacional já existentes, tais como o Sistema Financeiro de Habitação e Carteira Hipotecária, o Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, a CDHU e Coab. Outra solução, desta vez para desmantelar esses movimentos quase criminosos que se aproveitam de pessoas carentes para fins políticos, como o MTST, será que os beneficiários do programa que cometam crime de invasão deverão ser retirados da fila e não receberão o benefício. E o mais importante, pessoas honestas que não participam dessas ações criminosas devem ter prioridade. Outra medida complementar: haverá uma força-tarefa que será montada para coibir crimes de invasão em até 24 horas. Com estas ações, conseguiremos enfraquecer o MTST, que é um dos pilares de sustentação política de Guilherme Boulos, atingindo-se assim também o seu líder. Afinal de contas, por causa desses atos de exibicionismo moral, ele consegue fazer mídia e propaganda de si mesmo, além de realizar atos para pressionar autoridades para concretizar sua agenda. E, portanto, ao destruir a principal fonte de poder do MTST, o sequestro da propriedade privada, a estratégia política de Boulos ficará seriamente comprometida. Como consequência à resolução deste problema maior, outros problemas menores serão resolvidos gradualmente, como a Cracolândia, que inviabiliza o comércio e prejudica a vida de pessoas nos seus arredores, e o problema da degradação do centro histórico de São Paulo, que pode ser recuperado e ter seus moradores de rua resgatados. Com tudo isso feito, aí sim São Paulo merecerá ter o título de ser um país de primeiro mundo. É por tudo isso e muito mais que eu vou a Brasília lutar para que esse plano se transforme em realidade. No dia 2 de outubro, vote 4488. Vote Beraldo para deputado federal.